Em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, damos graças ao Senhor, ó Pai, por esta manhã maravilhosa neste lugar. Como, Senhor, pudemos ouvir e sentir a Sua presença neste lugar, ó Pai querido. Obrigado, Senhor, pela Sua presença neste lugar, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelo Senhor sustento sobre os Teus filhos, Senhor, pela orientação, por tudo. Agora, Pai querido, vamos ouvir, Senhor Deus e Pai, a Sua palavra, Pai querido, o qual o Senhor já ministrou, Senhor, no coração do Teu Filho. Usa, Senhor, uma vez mais o Teu servo com poder e autoridade nesta manhã, para a edificação da Sua igreja, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Quero essa oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. É um privilégio, uma alegria estar uma vez mais aqui, acho que pela terceira vez, né, pastor Jusilei? Estar aqui adorando a Deus juntamente com os irmãos aqui nesta chácara. E como o pastor que nos antecedeu lhe disse, a presença do Senhor é notória neste lugar. Deus é maravilhoso. Obrigado, pastor Jusilei, pelo convite. Uma alegria estar aqui juntamente, né, com vários irmãos, pastor Wilson, sua família, Felipe Lice, Diácono Érico e todos os demais. Missionária Neuza, né, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Alana, eu tenho certeza que o Senhor já tem falado, eu já recebi da parte de Deus nesta manhã uma porção. E que horas que é o almoço mesmo? Às 15 horas? Cada ceia até às 14h30. Glória a Deus. Vamos ser rápidos, irmãos, as palavras, mas eu sei que o Senhor está neste lugar. Amém. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 e o 27. E depois vamos ler mais um versículo, 2 Coríntios 13, 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Justifico, né, a ausência da minha esposa, uma justificativa muito digna. Ela diz que no domingo ela gosta de dormir até mais tarde. Amém? O pastor Jusilei falou: ô irmão, vai lá, ô pastor, é que no domingo, né? É mais difícil sair da cama, mas meu esposo vai, nós dois somos um, então estarei presente lá também. Glória a Deus. Amém? A minha esposa é uma bênção, graças a Deus. O Senhor tem colocado ao nosso lado. Esse ano estaremos completando 26 anos de casados. E ela tem andado conosco lado a lado, aí, fazendo a obra de Deus. E é uma bênção em nossas vidas. Amém, irmãos? Versículo 26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Versículo bastante conhecido. Creio que a maioria dos ministérios, sempre no final do culto, no encerramento, acaba pronunciando, né? É pronunciado pelo pastor da igreja esse versículo, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, com vós todos. Amém. Vamos tomar assento. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós vemos o Senhor colocando todas as coisas nos seus devidos lugares. A palavra fala que no princípio a terra era sem forma e vazia, ou seja, era algo meio que deformado. Alguns se atrevem até a dizer que a terra ela se tornou sem forma e vazia, deformado, na queda de Lúcifer e da terça parte dos anjos que foram lançados por terra. Alguns dizem isso, a Bíblia não fala isso. Mas o Senhor diz que nesse momento que a terra estava sem forma e vazia, Ele está na terra, Pai, Filho e Espírito Santo, colocando as coisas
nos seus devidos lugares. E depois dele criar ali muitas coisas e colocar as coisas nos devidos lugares, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, ali eles vão em um consenso dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Veja bem que as demais coisas foram simplesmente pelo poder da palavra, foi sendo criado pelo poder, a manifestação da palavra do Senhor. Porém, quando chega no homem, é algo mais especial. Ele fala: não, eu quero colocar a minha identidade nesta criação. Então façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, ele está dizendo que toda a criatura dele, tudo que foi criado, quando olhasse para o homem, não era simplesmente para ver uma criação, mas era para que o homem viesse refletir a imagem e semelhança do Criador. O desejo de Deus era que os animais, toda a criação, olhasse para o homem e visse a imagem e semelhança dele. O desejo de Deus é que quando ele olhasse para o homem, ele viesse enxergar a sua imagem e a sua semelhança. Da mesma forma que quando nós acordamos pela manhã, e normalmente vamos ao banheiro ali, e eu creio que aqui todos, ou pelo menos a maioria, tem no banheiro lá um espelho. E quando nós vamos lá, ainda que às vezes com a cara meio amassada ali da noite de sono, né? Quando nós vamos e chegamos diante do espelho para dar aquela olhada ou arrumar o cabelo, nós queremos ver uma imagem sendo refletida naquele espelho. E qual é a imagem que nós desejamos ver? A nossa imagem naquele espelho. Ainda que de repente alguns olhem e falam: não, eu não sou o mais bonito, né? Não sou a mais bonita, não sou a Miss, né? Mas se você chegar lá e olhar no espelho, se você olhar e ver uma outra imagem, o que vai acontecer? Você vai levar um susto. Alguns vão até sair correndo. Se a pessoa chegar lá diante do espelho, eu vou olhar no espelho, vejo o pastor Wilson, né? Vejo o Silene, ainda que o Silene seja mais forte, né? Maior, mas não vou gostar, não vou querer. Eu quero ver a minha imagem, a minha semelhança ali no espelho. E assim Deus cria o homem, para que o homem viesse refletir a imagem de santidade de Deus, viesse refletir o esplendor da glória de Deus diante da criação, viesse refletir o amor de Deus, viesse refletir a autoridade de Deus. Tanto é que ele dá o domínio nas mãos do homem. Ele diz assim: ei, crescei, multiplicai e dominai sobre a terra. Está vendo, Adão? Você está vendo? Toda essa criação, tudo que eu preparei para que você viesse ter autoridade, você viesse dominar, você vai dominar sobre tudo isso. Então o Senhor queria que os demais olhassem e vissem a autoridade de Deus, o domínio de Deus na pessoa do homem que Deus cria para ser imagem e semelhança dele. Uma coisa que o adversário quis conquistar pela força, pelo egoísmo. Ele quis ser semelhante. Ele disse: subirei, me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, eu vou ser semelhante a Ele, eu vou ser a imagem e semelhança dele. Mas ele estava fazendo isso com o desejo de usurpar o trono de Deus, o trono do Senhor. Agora o Senhor, ele fala: não, você quis ser imagem e semelhança minha, porque você queria o poder, você queria simplesmente satisfazer o seu ego. Mas eu agora resolvo fazer do homem a minha imagem e a minha semelhança. É ele que vai refletir a minha glória. E naquele momento, o adversário, ele começa com todas as suas forças,
com todo o seu empenho, tentar manchar a imagem e semelhança de Deus. Imagina você olhar no espelho, de repente o espelho todo sujo, ou você olhar o seu rosto tudo cheio de lama, todo cheio de barro, e através da tentação ali, que Eva, depois Adão ali cedem, o inimigo começou a torcer a imagem e semelhança de Deus. O amor começou a dar lugar ao ódio. Nós vemos logo no princípio ali os próprios irmãos brigando, a ponto que Caim vai matar Abel, seu próprio irmão. E se nós fôssemos discorrer nos livros da Bíblia, nós vamos ver quantas atrocidades e quanta distorção nesta semelhança de Deus começou a acontecer. O pecado foi entrando, o egoísmo, a maldade, a ponto de a Bíblia ser muito clara. E Deus, olhando dos céus, não viu um justo sequer. Todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. No livro do profeta Isaías vai dizer até que, fazer uma comparação das obras do homem, que tenta por si só alcançar a justiça perfeita exigida por Deus. Essas obras é comparada como trapos de imundície. Nós vemos muitos homens que se destacaram na Bíblia, no Antigo Testamento. Nós vemos muitos, e poderíamos falar de muitas obras boas realizadas por eles. Nós poderíamos falar de Noé, nós poderíamos falar de Abraão, de Moisés, nós poderíamos falar de Davi. Aqui o nosso querido pastor falou sobre Salomão. Nós poderíamos falar de Samuel, de Isaías, de Jeremias, homens que se destacaram pelo seu empenho e seu esforço em agradar e a servir ao Senhor. Porém, todas as obras deles realizadas, ainda que agregada, somada um ao outro, não iria passar diante de Deus a efeito de salvação eterna como trapos de imundície. Toda obra que o homem por si só, com seu esforço, deseje fazer e realizar, não é suficiente para alcançar o nível exigido pelo Criador para a salvação eterna. Não, mas eu vou fazer parte de um grupo chamado LBV e vou fazer caridades, eu vou ajudar os pobres, eu vou visitar presídios, eu vou visitar os órfãos, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu só não preciso confessar Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Você vai passar a vida toda fazendo bem, e quando chegar lá no final da vida, você vai ser contabilizado, vai olhar e falar assim, ó, trapos de imundície. Para a salvação não teve efeito nenhum. E quando toda a humanidade, inclusive nós, porque nós vivemos no tempo humano, né? Nosso tempo humano, nós olhamos, né, para o passado, para o presente e para o futuro. Mas eu quero dizer que se nós formos lá no passado, Deus está lá. No presente, Deus está aqui. E se tivesse como nós corremos para o futuro, Deus está no futuro. Sabe por quê? Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus olhando e contemplando as pessoas do passado, do presente, daquela época e do futuro, que é nós. Nenhum foi encontrado justo. Então, neste momento, da mesma forma que a iniciativa de criar o homem como imagem e semelhança de Deus, agora ele toma a iniciativa
para restaurar esta comunhão, Aleluia. para restaurar a vida do homem. E novamente nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesse versículo que nós lemos aqui, no versículo 13 do capítulo 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver Paulo, ele nos revelando, através da ação do Espírito Santo, essa palavra. Ele vai dizer: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Imerecedores, pecadores, todos falidos, todos condenados, indo em direção ao abismo, indo em direção à condenação eterna, ao inferno. Encontra-se no meio do caminho a graça do Senhor Jesus Cristo, o favor imerecido. Graça, favor imerecido. Eu fui salvo porque me esforcei. Não, um favor imerecido encontramos no caminho, um presente, a graça do Senhor Jesus Cristo, manifestada através do amor de Deus Pai. E para completar esse presente maravilhoso, suficientemente capaz de restaurar a nossa comunhão com Deus, e daí, a partir daí, tudo que nós fizermos nele seja contabilizado, para que um dia que nós chegamos diante dele, no tribunal de Cristo, venhamos sermos recompensados por Deus. A comunhão com o Espírito Santo. Imagine agora a humanidade de um lado, toda perdida, toda suja, onde o adversário começou a distorcer, e as pessoas olhando e falando: olha, não é imagem e semelhança de Deus. Abre um parênteses aqui. Antes de nós termos um encontro com Cristo, que tipo de imagem nós estávamos refletindo lá fora? Que tipo de imagem as pessoas olhavam e enxergavam em nós? Antes do encontro com Cristo, que tipo de imagem que nós mesmos conseguíamos ver refletindo através da nossa vida, através dos nossos feitos, através dos nossos atos? Que tipo de imagem o mundo espiritual conseguia enxergar em nós? Estou falando de anjos, estou falando de demônios olhando para nós. Será que os anjos poderiam olhar e falar: ali vai um filho de Deus? Será que os demônios olhavam e falavam: opa, vamos abrir caminho aqui, porque está vindo alguém que está refletindo uma imagem? Não, uma imagem toda torcida, toda suja, toda craquenta. Mas tivemos um encontro com a graça, que nos resgatou através do amor de Deus. E hoje, que tipo de imagem que nós estamos refletindo? Com esse presente que o Senhor nos concedeu, não só a salvação, não só a manifestação do amor dele, mas a presença do Espírito Santo. Pastor, para andar do nosso lado todos os dias? Não, para andar habitando em nós, para habitar em nós, para morar dentro de nós, para que quando nós vamos fazer alguma coisa que vai nos prejudicar, porque todos os não de Deus, entenda que todos os não de Deus é para o nosso bem. Às vezes eu não, mas se eu for, eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Mas tudo que Deus diz não para nós é visando o nosso bem, por amor. O Espírito Santo, ele passou a habitar em nós.
para restaurar esta imagem e semelhança de Deus, essa identidade de filho em nós. Mas antes estávamos todos de um lado, sujos, imundos, pecadores, falhos. No meio, um grande abismo. Do outro lado está Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus é a ponte entre a humanidade caída e um Deus santo e perfeito. Glórias a Deus. O amor de Deus se manifestou colocando uma ponte e enviou o Espírito Santo para habitar em nós, que somente assim, através desta ponte, Ele vai nos guiar à salvação eterna em Deus Pai. Olha que coisa linda! Ele pagou o preço por cada um de nós. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé. Para que ninguém se glorie. Eu sou melhor do que o irmão. Olha, eu oro mais, eu jejuo mais. Olha, eu estou fazendo mais. Então é meu. Não, irmãos, não. Isso tudo que nós fazemos tem que ser motivo de gratidão, como foi louvado aqui por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer. Eu quero te agradecer. Isso tem que ser por gratidão, mas não porque eu vou alcançar. Não. A graça de Deus foi derramada. Oh, aleluia! Aleluia! Pela graça sois salvos. No momento que o apóstolo Paulo começou a reclamar, mas daí eu não consigo isso, e eu não consigo aquilo, e começou isso, eu falou: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ainda que você nesta manhã talvez chegou aqui, você está um pouco fraco, o Senhor está dizendo: ei, a minha graça já foi derramada sobre você. Ei, eu manifestei o meu amor. Mas eu sou tão falho, Senhor, eu sou tão pecador, Senhor, eu não estou conseguindo sozinho. O Senhor está dizendo assim: a minha graça é derramada, o meu amor é manifesto em ti, e o meu Espírito vai te conduzir a ser firme na minha presença. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Hoje é um culto de Santa Ceia. E nesse culto de Santa Ceia nós celebramos a graça do Senhor manifestada através do sacrifício. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Ele é maravilhoso, irmãos. Eu não vou me delongar mais, porque eu sei que o tempo é passado e vai ter a ministração da ceia ainda. Mas fica essa palavra: a graça. Nós somos dependentes da graça, deste favor imerecido, do amor de Deus, que vai estar lá do outro lado da ponte. Nós atravessamos. Imagina agora, Cristo é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a ponte, Ele é o caminho. O Espírito Santo andando conosco. Filho, é por aqui, filho. É por aqui, filho, que eu vou te conduzir. É por aqui, nós vamos atravessar para o outro lado. E lá do outro lado, o Pai com os braços abertos, dizendo: vem, filho, vem, filho, vem, filho, você consegue. No meio do caminho, às vezes você tropeça, às vezes você cai, e o Espírito Santo vai dizendo assim: ei, levanta, vamos, porque através de Cristo, para andar em Cristo somente através da minha instrução, e porque do outro lado lá vai valer a pena, porque o Pai está com os braços abertos te esperando, dizendo: vem, filho, você consegue. Aleluia. O adversário está dizendo: você não vai conseguir. Você nasceu para ser um fracassado, você nasceu para dar vergonha para sua família, você nasceu para retroceder, para voltar para trás. Mas o Espírito Santo está dizendo: você consegue, eu te ajudo, vamos, caminhe, porque mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, e o Pai está com os braços
braços abertos, dizendo: vem filho, vem filho, vem filho, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, se coloque em pé. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Pela fé, contemple o Pai pela fé, com os braços abertos lá do outro lado, entendeu? Eu enviei a provisão desta fonte chamada Jesus, e o Espírito Santo te conduz até a mim. Vem, filho, que você vai conseguir. Não desista, não retroceda, não volte atrás, não tente pegar atalho, porque não existe outro caminho. É esta única ponte chamada Jesus que nos leva até a presença do Pai. Senhor, eu quero nesta manhã, Senhor, nesse dia, te louvar, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui presentes. Quero te louvar, Senhor, pela vida dos internos desta casa, Senhor, que estão sendo lapidados, trabalhados, Senhor, para uma grande obra nesta terra. Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, para que permaneçamos na graça do Senhor, que permaneçamos nesse caminho que é o único, Senhor, que conduz a Ti. Espírito Santo, que nós possamos manter esta comunhão com o céu através da Sua presença em nós, e que os nossos olhos estejam sempre voltados para o autor e consumador da nossa fé. Se alguém nesta manhã, Senhor, estava se sentindo fraco, nós estamos declarando que através da Sua palavra, Senhor, são fortalecidos, Senhor, através dessa vitamina do céu, Senhor, que é a Tua palavra. Sim, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, continua conosco, para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus.